Manca bien lembra, parce que cau bem fica, para de falta de manutenção, e fica. Mas dire-me atualmente, mas jardim de infância, creche, tona ia abrir na Guiné. Não é em papel de creche que ia abrir na Guiné. Creche, mas de adulto, ou casa de repouso de idosos, como eu falei idosos, homens grandes. Bom, a voz na português, copia português, eu falei idosos, não estou falando homens grandes. Não há bem papel deles. Porque que mandam falar boss, mas misti punta boss, minha gente, bodo dão, a minha tio toca balundo. Bodo dão para poder enquadrar, para poder entender. Mas misti punta, será que é dito os governantes que dá do couro? Esses têm mulher na casa. Mas esses chefes de família, esses têm filho que está mandando nele. A boa alguém garante, botenco contado, ter roupa com uma vesti. Como com uma botou fato. Qualquer dia tem encontrou como que tem com o colega do quarto. Na kuma, só na foi uma dessa de curro, com a capaz de falar menino, estopa me cabo colega. Essa matita na dito governação. Mas bota que lei uma vergonha de que homem que a gente de admirar. Aí é de um perfeito, é uma vergonha de boa família. E uma vergonha do tamanho do mundo. Todo dia na Guiné homem na acabar. Mulheres botem paciência, vou contar que me vou formar partido da boa, só mulher. Nem homens canastala, só a voz mulher, bota mano conta de país, botem paciência na pele boss. Vou fazer isso, vou na ganha. Porque homens bem de vergonha, barriga, e que como agora, está fazendo isso para levar para casa. E só que coisa de barronca na rua, porque se só para casa, mulher própria de casa não falou, papá, não come não com tango, porque mulher com casa que ele está tendo orgulho de bom. Mas é que é possível que está passando na Guiné-Bissau uma vergonha autêntica, uma vergonha mesmo. Homens garrando na faltar o respeito, é rapazinho faltar para a regra o respeito. Gosto de injúria, gente, brincadeira que tem. Que alguém tem a ver com o fato de boco biste no pôr de corpo? Mas vou calar tudo e chega soja militares, coisa conversa. E tá camba para esse dito, gente que põe lá. Ele conta boss como ninguém que ganha a eleição, nem ele próprio que ganha. Então suma bem baila de forma que vai. E na tira boss, ora aqui miste, injúria boss, ora aqui miste. Agora tudo está dependendo de boss. Se vou continuar aquele chimafu para me feliciano. Mas só que um vergonha autêntico. E um vergonha de tamanho do mundo. A bossa a boca que moral que tem de bem papel. Na lepsido, buca la menino que boa na bajantaru na comere. Que comanda que outro bu colegas. Cana dimites. Cana dimites. Mas de boss vergonha autêntico. E tem costureira que manda recado. Como já que o gosbo tem que bater usa tudo mesmo uniforme. Para o baia na bater a boas medidas de botado tudo. Para fazer boas uniforme. Assim botei evita falece que me bisteas com cabistiga comina. Ele está na conta boss. Dono de palácio. Casa alta palácio. E na fazer boas uniforme porque boca tem nenhum tipo de vergonha na cara. Esse que é insulto. Vergonha que boca tem. Que insulta. Vergonha que ela tem. Essa é verdade. Ninguém que tem como desmentir a mim, Felicianas. Porque esse é o seguinte, esse chefe de família. Sim, não humilhado, bunari, para dia de curro. Bucana fica não conforma. Bojante vai ter boas medida, para tajar boas roupa, medida para botar bicho uniforme. Porque círculo próprio, na círculo botar bicho não é igual. Porque de Guiné-Bissau é círculo que bosta nela. É que fala para o Dibi fica. O Dibi afinal que fica, o Dibi muda de sítio. A voz garrande. Bota aí bona pega atrás de outro, suma bebês. Não fala balança a cabeça, suma jongago. Só para vir para cá, fala para cá tirar. Barriga. Joel conta com uma coisa de barriga. Fome. Gente bindi borgonha para ver de fome. A voz é uma vergonha. E uma vergonha mesmo. Suma itabim. Aos, nata muda só sim. Me fala assunto, nata muda só. Bom lembra tudo, minha gente. Me fala me caro gasol. Não tá ficando aqui se conforme o assunto. Minha gente, boca lembra pouco tempo ali. Que era passinho bem inquino boca. E papel de boca cheia. Como estado pequenino que tem. Se mentira, vou escrever na rodapé. Vou falar em Feliciano, não conta mentira. É que chega de falar aquela. E fala estado pequenino que tem. E verdade.
concerto de nação. E tem uma frase que fixa. E por que aquela concerto de nação não está na concerto de nação? Mas nesse ponto agora, que eu não bem contente, porque eu sinto atrás de Macron. Me penso que está no pequenino que tem. Butan dianta não que boa molgo, ombro. Butan dianta não que boa molgo, ombro. Lá que está se bistar o pequenino que tem. Mantendo música na fim. Letra assim como faz. Isso man que tem dito cantiga, não bem patel. Quem que me cita aproveitar e cantar, se bossa. Não bem fazer aquela na fim de hora que não sai nem tempo. A boca fala, bobina contente com você ainda atrás de Macron, uma cuda. Tu havia que prenhar de Bisalanca. Você que aqui prenhar de Bisalanca, que não é banobo. Que não é banobo que está na Bisalanca, que mora na Bisalanca. Gente entrompi na Bissau, que mulher pode rima. Cabeça na den, cabeça ia abrir caminho. Pabiere não é banobo que se está na Bisalanca. Nunca se pro que não é banobo e cal cor que tem. Não avisou que não é banobo está na Bisalanca. Nunca se vê cal tipo. Mande agora concerto de nação. Kuta fala. Nunde. O bairro contenta por o sinto não fazer papel de guarda-costa. Abo bu foi tiga limite. Na bin desvanda bos tu be guerra. É guerra que é rapacinho. E entra nela. Ma guerra pertal. Você vem na Guiné. Se você lembra como eu falava de uma frase. Tudo que está vindo de matundar na Guiné. Você comprado ele. Pa bom preço. Tô que tarau labaremo. Esque na compra. Esque na culcase. Na é comprar ele dias. Tô que dar labaremo. Abuna dispapia uma futseiro novo. Cunha menino. A mi presidente na vai de ande com misi. Mas quem que puntou que lá? O faz de sem bias. Canto kutama. Na cofre restado só. O louco tiga lá. Quase 3 bilhões. 3 bilhões para soma. Que faziam quase 3 bilhões. O que dá satisfação. Eles que nem coisa contaram. Onde é que não vai? Após uma de um que vai a fonte. Que puta que água. Que não precisa de bucos. A quem que falou como está representando. Mas neste ponto é 12 bilhões. E tal. Que faz todo o viagem. Que aqui contrapartida com o TC. Máquina de mundiais. Com sana compor. Não. Parafuso bem na falta. Coisa cientista ou mecânicos. Ou como que está falado. É guardar linda. Professores que na bem. Que falei na bem de Senegal e do mundo. Professores que concentram na formação. Médico que na bem de Cuba. É que você faz na quarta classe. Não na perreira. Estou que acabar a forma para bem. Só mentira que não está conta mentira desencarradamente. Onde é que fundo árabe? Que falaram como aeroporto na fazer no espaço, nasceu. Lá que a gente não está chegando no avião e acaba e pica agora para a terra. Onde é que lá? Que acabou fazer? Abo no uso de força. Que fazer que a fazer, mas fora que ela caqui promessas que fazer que até a osso cumpre. Estrada chocote, suma tempo chocote coco de cadu. Que faz explicando para não entender, não me se que faz de na que salta poder. Mota ficou na falação na Guiné-Bissau em estado. Tinha que se bigar. Tinha que se bigar presi abo da picabra que lhe tem na boca, nem contando como é que. Não que se bigar. Mas que é tudo que não miste. Não na vai que prenhada. Não se Deus camatano. Não me estou de coco que Santa Maria de Mulher na da luz. Kila assim não na matel, ninguém cana fruta corpo. Não, de aqui bajudacinho tem que padir, não se vê qual tipo de filho que tem nessa barriga, como eu vou falar na ventre, a voz que português. Não me estou de aqui bajudacinho de gente, como aqui na padir. Não me se vê qual tipo de filho que tem seno. Não na perra aquela, não na bici aqui bajudacinho direito, nem nada cano de aquela. Nada, nunca me se para nada de barriga de menino. Enfermeiros, que saem de Mansoa. Outros até Estados Unidos para pegar parte. Não pensa como nada que não é que ninguém gente. E nada luz direito. Não se vê tudo qual tipo de criança que tem sido. Se menino quando aparelho com camisa ou. E menino quando bem que se sorte ou. Se que meninos bulidur suma meu. Mas não tem que se ver que menino. E qual tipo de espécie de menino. Como a minha carga. Qualquer anda mundo te. E bem já como na Guiné-Bissau que de pari. Não recebeu. Outra coisa que não capulei que recebeu hóspede. Non recebere na rianta direito, ma che garante sta fale, na rianta direito na da luz. Ma non recebere na limpo, posso uma lava de fula minha parente. Esse só para explicar, na luta enquadrau, que aqui é assunto que não acompanha. Depois, ora, como bem chegar naquela parte de barrade, na bem conta tudo. É guerras que está. A bom entender como mata na força. Vou lembrar contra como mandava rouba gente madeira. Porque eu acho que uma certa gente que está no negócio de madeira. Gosto bem que gata na bom negócio.
cedo nos tan corria cabelo papo. Pa mostrou como aboy ka único chefe. Bubi ranja fama. Media su ficou na papel na relanting. Machos tem. Macho já. Una roncava força. Macho, tá tigor. Ramassa no aeroporto, vai. Pa be fiança com aboy único macho na Guiné. Toko tá falando aboy macho. Que ku fala o tá fácil. Que comanda, buka larga kusali. Kusa kim nja prenyada kabi. Larga kim nja prenyada. La kunono sibi kuma boy macho. Upeza ukamisi. Yankis. Larga ki bajuda sinyo prenyada kila kunono pera no sta ansioso sia boy macho. Gonono desafio. Largano ki prenyada. Largal. Sanjo konse poco ta furalujo. Bu pensa no kasi bota una ntrojani. Una Facebook corridor. Una ba ndeba makio. Uba ndeba buario. Uba ndeba kingo. Kelas kapodi fasiki bajuda de gente cesariana. Kelas médicos vindo nos Estados Unidos. E tem parteras. Que na bicial. Com compromisso. Padal. Pa barriga por iketa. Que binde mansoa. Nada cana tigada hoje aqui prenhada de gente. Toquita da luz. Pa todo o povo hoje. Pata banca hoje. Cal tipo de menino que bem. Essa eu contei para falar. Eu penso que eu não continuo a ganhar, gente. Nunca saí na botudo, hein? Nunca saí na botudo porque na riba. Na riba na bo, porque o assunto tem. E tem lá diante. Na ba colo mas. É como não toca só e ponto, mas na riba na bo. Nada. Nunca na saí na bo. Me falam que bem direito. Na bem desmantela tudo, buca de ofadia que tá fazendo. Que tem estado na fase. Dina que salta gente poder. Na cambambo carinho, minha gente. Não tá falando bolsa coisa. Para botar guarda minha vídeo, mas pensa como a gente que tem a paciência, é normal. Não tá compreendendo, boss. Boca lembrar como um papel de que deputados gajofo, que deputados leviano, que dado dinheiro, que o cambasim, que fala não, aprova o programa para dia de ser eleitorado. Mas que como anda boca puntam, que meio de feliciano a mim, boca tibo. Informação com bim papia. Botem que bater fazendo pergunta, cabo meio. Tudo que tinha amigo, bo ligam, bo puntam, bo pedindo satisfação, nada boss. Mas nesse punta, que como anda boca puntando de que deputado saiu embalo. Bo tem que bater puntão, Feliciano, não papel de saiu, gosto agora como. Para ver se aquela não está sumando conta mentira, bo lembra que papel como e nomeado para os Estados Unidos. Para bailar na embaixada. Americano na dormir, americano tolo. Que é bom alguém que deputado. Buta larga suma deputado. Papai sempre simples coopero, para ter a chave de café na embaixada. Americano fala, não, é coisa nem que limpo e capuz. Ele fala, é persona não grata, riba o terra. E que riba mais na assembleia, mas gente que apunta aquela, ele fala na bosco, disse vontade que mandei riba. Saiu, gajofadia aí na Bissau. Nem outro lado, boca tem lugar, porque a voz é peste, a voz é maçã podre. Saiu com na papel dele, inimigos do povo. Porque se tem traidores e a voz, o grupo de Neneca, bom, a linha tona subir, o grupo de Neneca, bandidasco que vou fazer na Guiné, que lá que tem tamanho. A voz que toma dinheiro, a voz que na papel, não na papel de outros, deputados que toma dinheiro que vota aqui programa, a voz que na papel, a voz na Guiné, vou julgado dia, vou fazer parte de que livro de Guinness, de recorde, vou entrar lá tudo para que é que eu vou fazer? Saiu, é cercado nos Estados Unidos, sumiste leva no tribunal, Feliciano Pinto Lopes que fala, ali mandou o nome completo, se precisa me data de nascimento, nome de minha paz, manda pedir, não manda o ele. Bota bem em Portugal, porque vou camuflatura na nacionalidade, não trabalha na panoja. Que eu move queixa, não vai respondeu. Que tem nada, vou cercado nos Estados Unidos, vou cercado, porque americano, vou pensar tudo, ele acompanha vos tudo. É conta como meus filhos que entram nesse estado para que contamina. Ou por bem vai parir com um americano lá. Agora aquela para cerca, o riba lá, o ba contra lá, bona matil tudo naquela assembleia. A voz que fazer gajofaria, bona matil lá. Esse só pouco já para contar. Antes disso aí, para cambiar para outro tema. Mas mesmo assim, na Salgau, na bem para que toca que Supremo Tribunal. Minha gente, de fazer na 2020 lista de piores filhos de Guiné de história. Mas cada dia nome fica na crescer. Nome fica na crescer. Mas neste punta,
Lima André. Ele que fala e Cami, nunca foi colega de carteira. Como estuda, tudo bem, não sei tal. Mas Lima André, agora o dita de noite, Lima André, botem paciência. Ninguém apanhareba, bota partilha só e vídeo, só para hoje, só Feliciano. Peca dormir. Lima André, misti punto, se fala bustuda, mas não fala bustuda. Lima André, o dita de noite. Como a cuta fica, como a cuta está. Possível como é tudo que não faz. Isso é uma porcaria. Assim que falou como juiz conselheiro, está nomeado para encomenda, para conveniência, encomenda. Mas que comanda bocana tem coragem, suma bo padrinho lá, Al Capone, bo louco, Rentone Dias. Que comanda bocana falar disso? Não cansa, não cabeça. Lica tem eleição. Bota maço Pedro Lapso, bo pui lá, eleição passa que tem na Guiné. E volta tudo que é da Belinda Supremo Tribunal, figura Guiné, ali na papia mais. Objetivo principal desse e Canadá impedir futuramente candidatura desse pé. Feliciano fica na papel digna. Outro não fala monstros e cabardade Feliciano não sei que ideia. Não tá calando a boca. Suma barriga e que atrás que estava adiante. Não é bem olhado. Ora que chiga. Botem paciência, botem no coragem de fazer post. Feliciano pinto papel para agora. Objetivo principal e Pedro Sambu na Supremo Tribunal. Lá candidatura desse pecana passa. Na bintiga que parte que bom mistake, que como mandena monta esquema. Na bintiga lá. Candidatura desse pecana passa. Ora candidatura desse peca passa, que cano não faz? A não se indefeso. Vou contando, que não faz? Não tem nada de fazer. Porque está lá um regime de ditadura. Leis tem na Dinamarca está cumprido. Mas bias. Na falar que famílias de novo juiz conselheiro. Ninguém cana liga Feliciano para falar Feliciano acabou tocar nome da minha família. Porque conta que tamacoro, que consigo com deles. Boca lá. Porque vou contente. Vou falar minha tio, minha pape, minha primo nomeado. Boca por chamar a atenção por falar. Ah, fulano, essa altura. O próprio gente que falando é lei. Você vê como é momento é nomeação e contra a lei. Mas neste ponto ali, André, quem que dá o direito, que falou tem direito de suspender Bozires. Que fazer na carreira. Suspender eles para ver que. O tá falar, representante da ANP, na Conselho Superior de Magistratura, boca mística lá. Mas quem que tá falando bosco, mas bosco tem que determinar. A bobo tem que ser só que a Assembleia manda. Não fala como não é problema que o Borranjano na Guiné. Não vira no conselho estudo. Eleição que bota fala. No conselho não gosta tudo. Se não for ontem. Não tá para pessoa que vai Gervásio, entende um bocadinho, não vem para boss. A minha coisa é barradura de pano, gilo. Não tá aquela, se não vai pito, coisa como, se não vai debate assim, frontal. Não tem cara munim, para falar com uma de lei. Não vai não cartigo, toco não sobra. Não, porque isso não aprende tudo, nega de ofadia de deputado, não comprar, ou toco na transferência de jogador. Não, bota, não tem liga tudo, o regimento da Assembleia, não tem ali tudo, não tá lei. Não tá lei. Mas Lima André é muito bonito, sim. A voz de raça cobra, mas é que vou tirar corpo tudo. Mas na minha neste ponto, Lima André, vou tá dormir nunca. Vou pensar como é cenário pode mudar. Não dá um exemplo como por estar na juga. Partida de futebol com o na ganha 5-0. Segunda parte, subindo per 6-5. Que sentido de revolta, de raiva que tá tendo. Assim que não é bem sério. Mas dia que coisas contorna. Coisas estão nessa legalidade. Lima André, será que não te vi na Bissau? Neste ponto. A voz é capaz de meter na prisão. É capaz de meter na prisão porque meter na prisão é prejudicar. Estado de Guiné. A voz é para dizer andar na rua. Menino, bata toca voz palmo, bota baia. 5 do 10 na bem. Bata toca voz palmo, sim, bota baia. Tira roupa na rua, camisa guiba. Calça com rumbo, com linha vermelho, calça branco. Chinela paga letra, bata foco, tem unhinda. O sol lá, o chapa oranga. A voz é assim, a voz é capaz de empreender. Buna monte Osiris, suma dudo, para ver que Osiris tem um processo de bom nascimento. Processo disciplinar. Que lá comanda o capo de filho urgente, uma monte Osiris, todo custo. Cabeça de Osiris na bumão. Osiris suspendido. Que candidato mais que tem para o Supremo Tribunal? E via direta. Mas não gente hoje é tudo. Gente cala. Gente cala. Não apera, tu que ia acontecer?
não tá corretrare prejuízo. Povo de Guiné não lanta, não resgata não terra, porque não não catena cau de baia, não se nativo de Guiné. A não lá que não partido, não é puro. E que junto com gente que falando com ele de Burkina Faso, que de Mali, eles já têm alternativa, não catena. Então para aquela não lanta, mundo não firma. Não lanta, não firma. Esse setor judicial está numa bandidasco, uma porcaria. E uma porcaria, ora quando sai não outro, esse garante está falando, quando tapa de boca, traz dispara. Ora quando tapa outro lado do Supremo, que outro gajofinhos que anda com lite na boca, é tá com satan de celes. Mas não cana cansa para boli, não cana tiga de desistir. Não fala Feliciano Mouriço, manga de 20 mil Feliciano, 12 milhões de Feliciano tem. Que mami não, que mami mil dias. Que mandam fala com Morocuna Taja, o tabai mais na outro gajofadia. Nabi mandou um aviso e que acusação. Gente de Jic, na manda bossa aviso. Nha aviso os, na endereçal, pa Liga Jassi. Liga Jassi, tem um nome bonito, um caso se Liga de Campeão. Liga Jassi, na manda o recado. Que gente que prenderam para beber farinha, que elas canam largado, hein? É medida como a que botar de medida de coação. É que botar falar de termo de identidade e residência. Que elas canam de largado, de cabo só custar, aí é bom doce. Para que outro que tem depressa, não chama esse nome. Um conta como, um que tem problema de chamar nome, não fala sobre Liga Jassi. Liga Jassi. Corredores que não faziam através de meu sobrinho, Sabino Jassi, que está na segunda esquadro, lá no Ministério do Interior. No civil tudo para tentar como larga gente. No civil, no cana avançar, isso chamada de atenção. Liga com Mamadou Embalo. Liga Jassi com Mamadou Embalo. Esse recado que não tem para dar boss. Esse povo já como não cata dormir. Problema está. Tem que legalizar prisão preventiva e a boss. E gente de Jic. Mas não acompanha a boss. Satélite está arriba de boss. Bocana bem falando como para ter um processo de saúde. Vou lembrar que passava de que prisioneiros que tiraram de que operação Carapau que bem inventado como atestado médico. Polícia judiciária não se na boss, porque a boss ainda é dos dentes que está descansapito do companheiro não mames. Vou abrir o olho, vou lembrar que a boss cerca aqui chefe de guarda prisional para ver de futrica que fazer. Vou lembrar. Então é mesmo esquema que não monta para largar gentes. A mim que contra ninguém. Alguém próprio conta que tem bem vida. E que chegar para ti embocado. Que ocupar-se que estão diante. Que está na sociedade. Que estão diante que ninguém. Minha sorte que está bem. Ninguém que mais gosta de boa vida. Porque não se vê não pega copo para beber whisky. Sim. Não se vê não para charuto e tudo. Não se vê. Manca coisa de vida. Porque aquela que me bata dormir para rosona. É como não está lá também em trabalho. E que como nega na vida dessa bola. Nunca conseguiu porque nunca gosta. E para falar liga, que nome bonito. Liga de campeão. Liga de campeão. E para contar como não está atento com o Liga de ser campeão. Não está atento a boca Mamadou. Na pedir inspetores de polícia judiciária, bota no olho aberto. Bota no olho aberto. É na misticuma dele liberdade que termo de residência que ela não fosse. Quem que se fica mal comigo e fica. Não can adiantar que ninguém que paga um café. A mim que me interessa é o povo de Guiné, sobretudo mulheres. Aquelas que partem mais desprotegidas, a mim aquelas que não estão preocupadas. A não mato, não pode dubrir. Mas minha mulheres de mim, minha mamãe, minha irmã, aquelas que estão preocupadas, porque aquelas ouçam um dia que estão fazendo papel de homens. Aquelas que não preocupam. E só para falar liga de campeão de como. Nós estamos muito atentos com a situação na Jic. A boa doce. A boa com Mamadou Embalo. Porque gosto de assim. E não balo kunda, e não balo kunda. E que tudo balo kunda, e que tudo. E que tudo. Não fala aqueles que seta a linha para falar na minha primo, minha parente. Que ela caminha na papel, na papel de tudo na geral. É só para dar aviso. Porque outra semana não brinca mais fonte. Esse não cano ele na rua. Brasileiro próprio está falando. Lugar de bandido inunde. Lugar que está fazendo coisa de mal. Ninguém can chamar de bandido. Mas que está fazendo coisa contra a lei. Se lugar inunde. E cadeia. Prisão. Lá que esse lugar.
Nta paes, na fala bos como nós estamos muito atento ao povo de Guiné-Está. Acaba em últimos tempos, de nada apelo. Gente tem estado na trabalhar, como deve ser. Gente tem estado na trabalhar porque informações mana chiga, mesmo a nível de publicação. Conta, beus. Quem que tem informação? Vou mandar para o Wachacacheu. Vou mandar para Heller Gomes. Vou mandar para tudo outras páginas. Vou mandar para outros não páginas. Heller Gomes, Wachacacheu, Carlos Santiago, e manga dele outro Bairiki Bentana, e manga dele outro gente. Vou mandar para lá, para não sei gente, se é que eu faria. Se tem arma, e tem dinheiro que está furta, a não tem redes sociais de nós. Se nunca papel outro na bem na papel que mami. Não fala de pior gente que está em papel, é meu último. Não tem tudo mami. Se nunca papel outro na bem na papel melhor que mim. É como não está ali. Dia que em casa que é nenhum problema. Outro na bem. E só para avisar, outra semana não bem que mais fonte com nome, que ele, com tudo orquestração. É para ficar gente bem claro. Minha gente. Mundo. E tem uma frase que minha irmã gosta dela, que está falando com uma cunumbira. Bira. Nabi manda minha mantenha especial para alguém que sente o corpo. Baute na man. Nome bonito. Baute na man. Na desguião rápida melhoras. Acabou 2 horas que não manda mantenha. Mas baute é especial, não mandou mantenha, nunca teve a oportunidade de conhecer. Mas nunca não vi revelar. Mas não mandou mantenha de rápidas melhoras. Não espera para Deus protegeu. Para serviço que tem estado na face ultimamente. Não falou, força, camarada. Doença na ser humano, na lei de vida, ninguém capou tudo. Força aí, nós está junto. Mais rápidas melhoras. E também tem alguém que me se interessa mantenha de corpo. Se não me até falar com uma bar de povo. Bah! Não mandou mantenha tão de rápidas melhoras. Abonoka precisa de olho. O cara furta corpo para Deus guardar no bo. Abo butenka mati. Bar de povo butenka mati. Butenka mati. Sabura de país. Ora como uma cugi. Tampo de cerveja. Português está falando como aqui nome em Capuritama nas redes sociais. Porque usa linguagem, língua diferente. O tapa-pé assim tem esse significado. Ou como em campo pé outro dia, tipo e palavrão. Buna tá cugir sim, ora que a gente já abre para bibi. Que tampo de cerveja, tem maneira que tu vai se chamar. Em cana bem chamando. Buna tá cugir que lá na rua. Não me estou de sang. Corsão me separava. Não como. Daí domingo eu ganhei ele, sei tudo de manda corsão capar. Agora o corsão me separa. E cana para não dá uma novela. Boa caro, com bateria que direita tá pinchado não. Agora o cana chegar vai nem cal. Nem fruta corpo ali. Não na matar tudo, é com cozinha, não na servir, não comer tudo. Rápidas melhoras para o ribano para o parlamento, não precisa de bola. A boca falava, nada que até o cana chegar fruta corpo, nada para Deus livrar no bom. A boca não ribala, buna vai tudo, matundade para mostrar no terreno. E que tem nada. Para ribala, é só o que tem para falar. Rápidas melhoras. Minha gente, alimbim para que alguém, Fernando Bindefero Lisa. Ai, na contou como Guiné que tem sorte, eu vou falar em Guiné que tem sorte, gente pensa gozo. Vou lembrar como de discurso inicial de Fernando Gomes. Fernando Bindefero Lisa Gomes. Não consegue enquadrar vos. Fernando Bin, primeiro que aqui fala. E de como na 90 dias tudo que tem aquele estado irá recuperar. E recupera? Sim, senhor. E recupera. E tenta humilhar Odete sem medo. Tenta humilhar Odete sem medo. Mas a Odete que aqui mulheres que está abre para gata. E eu já disse lá firma que a Odete queria não. Odete que bento sinho. Odete nhara mupande. Odete costa se medo nyara mupande. Que vacas garande de balanta que catete ne cifra Odete assim. Odete nyara mupande. E olha como Odete minger de fibra. Único que tenta eu Odete de resto. Mas como acabou? Buntende ba kuma
O pode tentar julgar Guiné, se você tem coisa caso de 650 milhões. Mas é normal na Guiné. Por ser o Procurador-Geral da República na Guiné, o precisa só de usar uma frase. Se você sambaila na prende DSP. Turo bravo, cansado Mara. Turo bravo e tipo Lula. Ora que pega uma corta l'altro na nascere. Turo bravo, cansado pega. Como que pode pegar turo bravo? E limpo, pus. Então o baile é o que consegui. Cabanho Fernando, pera só explicar uma coisa, um desencarado de verdade. Mas o Fernando falou o livro grande, enquadrando, a mim copia português. Mas bem enquadrando de tempo paciência, Fernando Pidisandis, na Feira de Odivelas, Fernando Pidisandis. Bem enquadrando. Mas que eu tá falando como? Minha mandato. Mas qual mandato que não tem? Fernando não está elegido. Quando fala minha mandato que acaba. Mas a gente falou não como? Abu baila grupos de impostores, assaltantes de poder. O Tadina fala minha mandato que acaba. Mas a gente falou que tem mandato. A gente falou que tem mandato. Como sai com dever cumprido. Mas dever cumprido de quê? Nunca aprendi domingos. Abu dever que tenho que cumprir. E aprendi domingos. Fernando. É que foi um banco contra gente como? O vai pedir demissão. Fernando Banga na prequito kuna da outro teata bo. Fernando Banga era menino lá de jardim, nem menino de jardim de Iros. Porque você tem fome, tá falando mamãe não tem fome. Mas Fernando que vamos entender não como patetas que vão trabalhar que é loique. A voz um grupo de sacalata. Mas quem que vão entender bona líder que é tolos. Fernando boca chica de pedir demissão. A os que na conta povo de né que comanda busaila. Boca chica de pedir demissão. Fernando, antes ainda de que lá, na salgau, não sai na boca. Fernando fala boca por vai responder, porque que juiz que tem a competência do vai julgado. Cobardos. A voz um grupo de cobardes, homens cobardes, só segundo entrar de capote. A bobo cobardo, viva minha Guiné, viva minha Nhamané. Viva Bodete, Badia, Tubacani, viva tudo bom minguer Guiné. A você minguer valente, homem. A boca presa de imunidade, boca presa de capote. Nde mamaja. Que grupo de mingueres que tem sua opinião na rádio? Ba Leonarda, ba Kendra, tudo outro gente que está no outro canto do mundo. Nde não mingueres, ba Suzete, Frera, Nhamima, tudo outros. A voz que minguer valente, boca a voz que minguer valente. E que homem faru, homem só segundo, como isso nara, é como pedir demissão. Mas vou pensar como a maneca de encalhe livro garante porque a gente toto. Boca tica de pedir demissão, bangana santo lele bo. Abo, razão na bem conta povo de Guiné, que comanda, que passa, ne ditos vou pedir demissão e mentira. Fernando encomenda. Problema que tem pisado que não é novo, que está na Bissalanca. Que me se para fazer para processo como nulo de investigação sobre badura prenhada, para se ver rapaz que tem que. O falar como, é médicos que está riba dela, é médicos que está brincando. É médicos que está brincando, é um capo de que parte. Que lá que boa razão. E fala, se não capo de que parte, não tá bom na sai. Bobai camufla, porque sai mal na fita. É comanda, boca não tá com uma nina boa conversa. Abo me gago baja. Mas na mentira ainda, que ela bota morrer não. Abo me gago de nascença. Mas na conta kafumba, lá ainda com uma morrer não. Lá com uma morrer. Uma fala com uma, Fernando, mas se punta, Fernando que a mim tolo não. Minha pera de Fernando. A mim não tolo a mim. Que a mim que tá vindo todo domingo, é mingueiras. É homens que tá ali. É meu filho, bom filho de Guiné. Que eu vou pensar no tolo, não é pateta. Que eu penso não se pateta. Mas Fernanda, você falou uma questão de como? Questão familiar. Mas está disponível. Ah, é? Fernando, Clara Forte contando, mas que você está pensando brincadeira. Como cargo cabeça política, é o que está contando. Compromisso que vai bater o objetivo e prender DSP. O que conseguir? É vai ter que sancionado. Que me é pedaço de homem, se uma chorizo, ou que pica chorizo,
para meter na sopa. Uta fatia pequenino. Aquela que vai ter notícia mas não te gapa aquela. Que não bacari, não te gapa. Mfalancana ninguém, minha caro que tem travão. Cli, mfala minha caro que tem travão, cana ninguém, que tem tempo que ninguém. Minha caro que tem travão, me está ali a serviço de ninguém que meia noite bota não. Que lá que está para mim cativo. Fernandes tudo com contando. Você vê como bota papel de acordo e tem um acordo que bota esquecer papel dela. Uma begin papel de acordo parte de como bamato de ingal, ba parte coisa como acordo de nhoma, acordo em casa breni. Boca tá papel de acordo com mais perto vos porque a vos povo de raça tanque blindade. Botou de só de longe, boca tô de perto. Suma que acordo fazer na tom de papel. Boca tem tempo com olhar. Está falado acordo de tom de papel. Está falado acordo de tom de papel. Quem que fazia acordo? Joko de bande. Panda vos um exemplo. Conta que é cercal. Joko riba logo dine. Joko riba dine. Boko de numiaro ma de note. Cabai numiaro gos que mais curo. Conselheiro especial. Ministro de Estado. Na kuma boko falava para razão familiar. Mas neste ponto, nada vos um exemplo. Sim, sumantadade vai na bola. Mas neste ponto, se a boa treinador, uma treina, está dentro do campo, o jogador está dentro do campo. O dia como a mim Feliciano não jogava avançada, a mim Paulo Valente, não pode jogar vários lugares. Então, para mudar para jogar defesa central. E precisa não entrar fora de campo. O bem que a bota não entra na mapa, gasta subição. O cara tira só um alguém, o falando Feliciano, riba vai jogar naquela posição. A boa posição não raro não, boca ter pedido isso. Buza honorado parangana gente ninguém capateta. Problema tudo que te ses. Bu meio gente deia que americanos. Que las comedi o fala o capodi. Porque o sibi como o bulung. Como garani está conta. Como o bulung ku waje leva pilong. Abo bala em casa indeke na po. Porque se bo padrinho próprio bimbai. Como Antônio Ngai. Deus é que está fazendo. Então ninguém cura preparar a cama para Estados Unidos, para vacâncias. Mas não é que o Francisco está falando, agora é para dobrar vacâncias, férias. Mas para se tiro bem para culatra. É férias na Miami, ou na Boston, ou na Guantánamo. Gente não vai tio. Agora se uma saúde castanho pronto. O que muito me estilo de ser de Portugal. Para ver que controle de tamanho medicamento, remédio. Então é como andou falar bom de Sambo. A mim próprio em volta e meio, não está sendo nenhum controle. Não quero vir por isso na Guantánamo. O pensa gente que a ideia uma bem para enganar aqui. É agora corro kutama. Famílias que falou já nada. É problema de corro kutama. Família, a razão familiar que tenha. Vou pensar como, vou já os, em caso vou nota, não toca pontos com cuidado, porque que tudo que está sai na rua, porque está acabado de dana. É povo cansa já. E que para vir a mim Feliciano, quando a bem dana trabalho do coletivo. É como anda se vou nota, não para pegar dificuldade, porque não toca ponto de grande cuidado. Para que está na pisa, ande com de pisa. Porque campo de mina que está ali, tenho que olhar com a poipe, e que penda só não porte com a não. E para ver que ela comandou na vai Duzman, não fica na cor, que é quem diz para que a boca escorrega comigo. Mas tudo manobra boa fazer tudo, Bacari, chamado, sancionista. Ele que juramenta, e fala desta vez que não apoio domingos na cadeia. Dei hasta lá. Ele que juramenta como é bem ainda por domingos na cadeia. Não quero me mencionar se alguns conversas para que tenha gostado dela. Não ele falava com a Jomaf que está tentando impedir, porque pode ir para domingos na cadeia. Mas é bias, cavalo de umaro. Bolo corre, e não por domingos na cadeia. Não pera. Não pera. Suma para um nomeado o Procurador-Geral da República, que é preciso fazer nada. Simplesmente, decidiu como eu não consegui prender domingos. Não, a bota aquela tem já via verde. Mas o meu outro falar como e cumprir essa missão. Boca cumprir. Mas dia, desculpam para a expressão, foi. O foi porque eu cumprir. Um dos objetivos para a nomeação e prender domingos. Se você lembra nem quadrabos no princípio, contra que é Juracinho, é futseiro novo, é Juracinho. Você já está falando com futseiro novo na tabanca, tamão. Conta que vai é futseiro novo, tiga. Vou lembrar como um papel menciona o nome como Juku Tenena Rissusula. Vou lembrar direito.
Bolembra drito. Boa persona de um comentário, nunca se vi. A mim meio cadezma. Não tenho de tipo uma chamada de atenção. Nunca se vi boa por dan. E tá perante meu ritmo, mano. E tá não tenho de ouvir panca bem porque a venta bem arrepende. Não tá acabando. Bolembra no início de coisa de prenhar novo. Papel bom de quem está por trás. Do cu de bande. Falou começa uma salada russa. Nte comanda. Como que nem chamava Jugo? Nunca cana chama Jugo. Porque Jugo é esse padrinho. Sua jamana que cansava na Portugal. Vou lembrar que golpe 12 de abril. Toko tá tendo pena de homem. Sapato sim. Sapato caindo de um lado. Toko da rocha de bafata. E tamon eu sou sim na feira. Su compram sandes. Minha irmã o cana ajudou não sou. A osso buca lembra aquela. Contão com a espera que o piba que dias. Ebi arranja salto alto de. Nkura que dia é maro não é panho toto. É pupa entrando ao sede nas Nações Unidas. Ebi as muna arranja um bom vestido de gala. Porque que espera. Bom vestido de gala que tem que arranjar para o fuzi. Porque em casa ainda alguma fuzi aliás. Bota segundo espera. Se a gente acabou casa, bota pensa que espera ele me diar. E vou espera de boss. E vou espera. Kusa, ala radar, radar wacha kacho panya, no kasi kia kina NTC no. Ele usivi kuma, ele di capa jebe, ano non tener radar di CIA, satélite de Carlos Santiago non tener capa jebe. Bona abra kuma conta com papia, kusa de i papia de si padrinho. Homem de acordo, ku fala kuma, lagarto misti murdin dal pontapé. Este os, e tem grande influência na Guiné-Bissau. Teos. Mas se punta propria curro que no meu, onde que ministério do meu? Onde que nasceu o gabinete? Fernando Pires Santos. Mas povo de Guiné não lanta. Graças a Deus. Bajuda prenhada que bem. Ai, é menino bem com sorte. Aos gente mansa. Que papel na tom de brutasco cabá. Ai, é bajuda assim prenhada é bem com sorte. Cada santo não consegue se pôr. Forte bajuda que tem na bomba barang. Jantu padi. Aos tokuja, kuma, sindicatos faziam marcha, nada não, gente que lembra problema tio, gente que não dormir, boca que sabe. Sumoro que tem, está doente. Está falando na futuro, que doença de futuro, sim, futuro, na fusca, que está sentindo corpo melado. É dias que ela tem na Guiné. Ora que sol na noite, sim, cada timba tá fica, como cada timba tá fica na busca se cova. Para ver que para ver cá o direito. Boca não tá sindicato. Faz que reve. When it é fazer essa manifestação normal. Problema que tem tempo. Esse fica na ndule. Para jube. Cada quem gosta na cura na cabeça. Cada quem na fala. Era para sinho onde que pono. Não conta boss. Criol tá fala como. Árvore subusu me alo de sala o bai. Ora ko una birriba. O kata sika ki por benda. E peri bo sumi pedi bisilong. Ponte de pere cabacera, o de lalo. Aos, e perta bosmo. Ainda bem que Liton corda. Liton contou baia. Bucate em outro país de bai. A boi guinense. Com tudo que eu faria com fazer. Na papel de mundo Liton, a boi guinense. O tama bom posição. Porque se fede, na Guiné como fica. Apesar de buca de eu faria, acabou com foder. Apesar de buca de eu faria. Mas Simbo foi homem. Também, na bem falar como não obedientes na papel na especular. Como abu humilhado. Não! Lantindan, bala, tole mina. Hein? Não, buca humilhado. Beni, diante, buca humilhado. E não dubria na balanta, não dubria na fula, não, a não se povo de Guiné, não cata na raça. A não bara, minha parente. Buca humilhado. Você que humilhado? Você que humilhado? Quem humilhado e ele bolou corre que Nana, presidente de Ghana, numia dentro do palácio. Dentro do palácio, que ela corre dele. Se mora com uma corrida de um alguém que tem a doença, que está contaminada. Que ela que está falando de humilhação dentro da casa. Dito casa porque ia saltar lá. Que ela que está falando de humilhação. Mas levanta a cabeça no e que tira de humilhou. Continua firme. Humilhação você me quebra.
De 31 milhões. O bem corre ba mas. O vai que dito conselho do ministro. Ah, que lá na falada vai 1 milhão. Burinca corro vai lá. Mas na conta é posição que tem estar na mostra. Est-ce que vous position ba correr mostra não? Não. Rapatiga totis. Só eu falo o canão muito. Eu rapatiga totis. Pelo menos é biasta firma. O mostra como abo não na bem. Abo guinense puro. Esse interesse nacional. Nuno, esse interesse nacional. Esse que é questão de A ou B, o partido A ou B. Esse nacional. Calabu boca, bucinta boca, ficar o mosca que entra lá. Cabu papel nada, silêncio e maior arma. Calabu boca, cabu com de provocação. E não fala com ele como miola. Nuno, abo com posala. Nuno abo com posala. E bem falei no meu. Mas quem que tá falando aí ganhar a eleição? Minha irmã, continua firme. Não fala tanto que enfermeiras, que enfermeiros. Não manda vos mantenha para Deus cobrir vos manto sagrado. Enfermeiros que estão em Bissalanca. Que enfermeiros, que médicos. Para Deus proteger vos. Minha irmã, não fala para vos um coisa ali. Não fala América como a Natal não está abençoado. Mas minha filha não está abençoado. Se futeram com Deus, minha filha não está abençoado. Se Allah jabi, inshallah. No filha não estou não ri. Vou lembrar que aqui que sabe que não passava. Dia 1. E não bem fácil 2 anos. Mas quem sabe? A nós tem filho de Deus. Me estou já tudo sorriso. Como agora está falando sorriso para na crioulo. Me estou já garraça. Na rosto de mulheres. Mulheres valentes, mistoja, sorriso, para garraça na rosto de mulheres. Mas, se Deus ajuda, que falta aqui. Fé e fogo. Que não desanimar, nem dia, terra de nós. Não cana luta com alguém, para não cabeça de nós, para não terra, para não filhos. Para aquela que não desanima nunca. Na pedir na bolsa. É força que bota dar conta, boss, como assim, boss, amiga, ninguém. Na piri, para Deus reagir, boss, minha mames. Para Deus reagir, boss, e contra da boss força. Vou criticar sem gastar direito. Quem que criticar e por que gosta de mim? Vou ligar. Se hora de, na que não criação de gente. Se hora de vou repreender, vou escovar na boa maneira, vou escovar. A mim gosta de consigo. A boss, minha mãe, a boss, minha irmã. Gosta. Sin casta direito, que só toca palmo, canhota, não. Canhota, buca está direito, a os buca está direito. Não, obi. Aquela cana por garba, nem cana bloque. Cana bloque ninguém. E capaz de conseguir com na bloque. Não fala boss, e muita pena. Quase não tem que ficar ali. Mas para ver que. E tem coisa, cujo toja, correia tobi, mas boca cata por papel. O tá bem cabaridana. O tá cabaridana. É comando hoje. No capuri puxa aqui, porque se bem puxa emoção, o tá bem acabar de papel que é o cali de papel. Vou compreender. Quem sabe, se nem no silêncio, ou de forma que não decidi, guia coisas, se não cana vir ter alegria na cara. De que não está na bater papel tudo hora, não na martelação, e que tudo hora. Mesmo equipa, grande equipa, o tá chega momento que o tá baixa a guarda, o tá bem. Uma peradinha atacou por cena contra-ataque. Bom entendedor, bom perceber direito o que a caminho se fala a voz. Mas povo de Guiné não está descansado de como. Não na liberta, não terra de nós. Guiné-Bissau na liberta. É fazer ser reunião secreta que ele quer não conta. Vou ouvir pronunciamento do chefe de Estado-Maior a Dias. Daqui fala como pecador nem com cedo chefe supremo. E cá sem contar papel no uso de força. Tito viaja de papéis. Porque não está com um cenário não muda já. Bom vento na binha. Não se quero Natal. É Natal não está abençoado. Na gente tem cana vintra Augusto Ndera. Não sinta não distende de pé. Suma nas terra de choro. Se futsero com como Deus. Não na resgata na terra. Ela não combatente não é na de um invasão a bárbara.
tudo é outra gente, ba Mima, ba do Barreto, ba Joel, ba Nene Caio, ba Chunang, ba Flomena Cata Dormi, Sara Rodrigues Santi, Helena Vera, Helena Macedo, Matumini, tudo, ali Mariato, coitadi, Fati, Gentes. Mr. Calha com no Barça muito, Elsa Correia, Calha com no Barça muito, está quase, Charlete Cabral, está quase, não tem paciência, para não apanhar reba do muito. Lembra ali Nenejo Moreno, uma vez que música de Sidônio que está falando, reba cabale garbamento malgos, se yaro por dan, se boiara por dan, e cabale pena. Suzete Dabo, minha receita me pensa como botar mal direito. Como aí tem problema de sono, não falar para ele machar de malgueta. Que ela está dormir rápido, que ela está em corra só outro dia. Sábado, Pina, grandes mulheres. Carla Semedo Lopes Moura. Minha gente, não vim despedir de vós, porque a os está limitado, porque o capo de papel, é tudo que saco da papel, não compreendem. Célia Jassi, Cecília Costa, a voz tudo, acabou para reba. Não compreendem papel que. E papel como e acabou para ser o Feliciano com a bindana. Assunto que a gente não construía há tanto tempo. Você tem que compreender. Se não compreender, não está só dando trabalho. Você tem paciência, minha mãe, acabou para reba. Assunto tem, fato já. Assunto tem, como por mais desenvolve. Mas cani Feliciano com a contra. Não contra para que não vou por dar.